A Absolar apresenta Deixe a Solar Crescer. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast que fala sobre a energia solar no Brasil. Um assunto importante para o seu bolso, para a sua vida e para o planeta. E dessa vez a gente trata de um assunto bem urgente, que é o aumento na conta de energia elétrica já sinalizado pelo governo e sendo discutido no Congresso Nacional. Pois é, a preocupação, como a gente sabe, anda geral, principalmente com a saúde, mas também com o futuro. O quadro de emprego, renda e da economia ainda é bastante instável e não anda fácil manter as contas em dia. Como o orçamento está apertado para muitos de nós, qualquer aumento ou alteração tem um impacto grande e pesa bastante, ainda mais quando se trata de um serviço essencial como a energia, todo mundo concorda. O governo, para socorrer as distribuidoras que irão pegar empréstimos com bancos e não conseguem equilibrar as contas, vai acabar transferindo esse ônus para nós, consumidores. O que vamos descobrir nesse episódio é como a energia solar pode ajudar nesse momento e o que essa energia limpa e sustentável tem para contribuir e ensinar para a sociedade. Afinal de contas, nesse processo todo, muita gente está revendo a forma de consumo na quantidade e também na qualidade. E para falar sobre esse assunto hoje, nós recebemos o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Absolar. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Oi, Nelly, obrigado. Um prazer estar aqui com você, com os nossos demais participantes e com os ouvintes. Também a Bárbara Rubim, a Babi, advogada, vice-presidente da Absolar e especialista em energia elétrica. Oi, Babi, seja bem-vinda. Oi, Nelly, olá para os nossos companheiros aqui de podcast, para os ouvintes. Um prazer também estar com vocês nesse episódio. E hoje, dois convidados que a gente ainda não conversou nessa série. A Mara Schwember, que é empresária do setor solar e coordenadora estadual da Absolar no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda aqui à nossa roda de conversa, Mara. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante. E o nosso último convidado, Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultoria, especializada em relações institucionais e governamentais. Seja bem-vindo você também, Wagner. Olá, Nélia. Eu agradeço ao convite. É sempre um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão importante, tão relevante. Bom, queria hoje, nessa série de podcasts, eu acho que a gente falou bastante sobre o impacto positivo e todos os benefícios da energia solar, seja para a economia, os valores que ela traz para o consumidor, para o planeta. Hoje eu queria falar mais especificamente sobre o consumidor nesse cenário mesmo. O que nós, consumidores, temos a ver com esse debate todo sobre energia solar e por que esse assunto fica tão evidente nesse momento em que a gente volta a discutir a conta de luz? Quem é que começa? Rodrigo? Posso começar, Nelly? Primeiro, o que esse debate tem a ver com os consumidores? Absolutamente tudo. Esse debate está relacionado, primeiro, com um direito, uma possibilidade dos consumidores de produzir a sua própria energia. Assim como os consumidores no nosso país têm a liberdade de produzir a sua comida se quiserem, num jardim na sua casa, uma horta na sua casa, por que eles não deveriam ter também o direito e a possibilidade de produzir a sua própria energia de forma limpa e renovável e com isso, inclusive, economizar? Quando a gente pensa numa sociedade como a nossa, que está passando agora por um momento tão delicado e tão difícil, e que vai ter na sequência disso que aprender a viver uma nova sociedade, como o pessoal já está falando, um novo normal, uma nova forma de convivência com o mundo, é fundamental que as pessoas tenham a possibilidade não só de produzir a sua própria comida em casa, mas também de produzir energia limpa e renovável através do sol e de outras fontes. É desse debate que a gente está falando aqui hoje, por isso que ele é tão importante para as pessoas. Até 2012, a gente tinha uma situação muito esquisita no Brasil. Estávamos bastante atrasados, porque no país você não podia gerar a sua própria energia e compartilhar essa energia com o resto da sociedade. Assim como no passado, no Brasil, talvez as pessoas se recordem, se você tentasse armazenar a água da chuva para usar, você era multado. Olha que retrocesso. Felizmente isso mudou, não só para a água, mas para a energia também. Então as pessoas podem hoje produzir a sua própria energia desde 2012, graças a essa regulamentação que foi feita dentro do setor elétrico. Só que, de lá para cá, nós tivemos apenas 300 mil consumidores que hoje fazem uso dessa tecnologia. Talvez algumas pessoas pensem, mas Rodrigo, 300 mil pessoas usando energia solar para gerar sua própria energia? Até que não é de todo ruim. Na verdade, é muito pouco. Hoje o Brasil tem 84 milhões de consumidores que poderiam fazer uso dessa energia e só 300 mil fazem. É menos de 1%.
100%. Então, a gente ainda está muito atrasado no momento em que o mundo inteiro está falando em como se tornar mais sustentável, mais renovável e mais equilibrado com o meio ambiente e com o mundo à nossa volta. A gente precisa levar em consideração isso e precisa aprimorar esse nosso trabalho para que as pessoas tenham esse direito. E não é à toa, né, Rodrigo? Acho que você falou muito bem. Acho que exatamente porque a gente vive esse contexto em que já há algum tempo, né, a nossa sociedade tem sido convidada e os nossos governantes têm sido convidados a repensar formas de consumo, a repensar o desenvolvimento, a repensar os rumos que a gente quer para o país, que acho também que o setor e a própria sociedade ficou tão em choque quando tomou conhecimento, no final de 2019, em outubro, sobre qual era a proposta da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para revisão do marco regulatório, que é efetivamente a norma que deu ao consumidor essa possibilidade de gerar a própria energia e economizar na conta de luz. Então, o processo de revisão que vem desde 2018, a norma é de 2012, como o Rodrigo comentou, a revisão começou em 2018, ainda está acontecendo. E, ao longo desse debate, o setor e o consumidor brasileiro se deparou com uma proposta da agência que regula o setor de, basicamente, desvalorar, né? Ou seja, fazer uma valoração da energia produzida pelo consumidor em menos 62% em relação à energia que é consumida da rede de distribuição. Então, fazendo um paralelo, né, com um pouco o exemplo que o Rodrigo trouxe sobre essa questão do produtor que produz a própria comida, né, imagina se esse produtor ele produz essa comida dele e ele fosse trocar a comida com um produtor vizinho e aí ele descobrisse que por causa de uma normativa, de uma determinação, o pão que ele produz na casa dele, que tem, né, quase que os mesmos ingredientes do pão do vizinho, vale menos. Então, como é que fica aí a situação desse consumidor quando ele se depara com isso? E é essa discussão que a gente tem hoje no Brasil, e é por isso que esse tema da conta de luz é extremamente importante, sobretudo porque a gente tem que lembrar, né, que o Brasil ainda começa a caminhar, começa a discutir como é que a gente sai da pandemia, como é que a gente sai dos impactos dessa pandemia, e uma dessas soluções envolve um empréstimo que vai ser feito às distribuidoras, que vai ser tomado, né, para ajudar as distribuidoras de energia elétrica nesse momento de crise, que ultrapassa 15 bilhões de reais e que vai ser pago pelo consumidor entre 2021 e 2025. Então, ou seja, a conta de luz vai se tornar cada vez mais um elemento de peso no orçamento da família e do comércio brasileiro. Queria chamar o Wagner, que é um especialista aí em relações institucionais e governamentais, para explicar um pouco mais, Wagner, isso que a Babi falou para a gente sobre essas atividades do Congresso a respeito da energia solar e também desse aumento da conta de luz. Bom, eu acho que é importante a gente ter em mente que os parlamentares, né, o Congresso brasileiro entrou no debate no contexto da revisão dessa regulamentação que a Babi citou, né, dessa resolução 482, que efetivamente estava sendo revista, e em função da entrada dos parlamentares nessa discussão, isso foi para um outro patamar, né? A energia solar, ela era uma ilustre desconhecida dentro do parlamento, e a Absolar foi muito importante para promover esse debate, né? Eu perdi a conta de quantas audiências públicas o Rodrigo participou, né? Acho que chegou a 2 dezenas de audiências públicas, muito para levar o conhecimento do parlamentar à relevância do tema e que talvez esse assunto não devesse ficar somente dentro do escopo da agência reguladora, e talvez merecesse sim um debate mais amplo para a sociedade inteira entender a relevância disso. Então eu acho que é super relevante o trabalho que foi feito até agora. Evidente que o trabalho dos parlamentares em relação ao tema foi um pouco prejudicado por causa da pandemia. No início do retorno do trabalho das casas, em meio à pandemia, foi muito centralizado em temas que tinham relação ao combate ao coronavírus, mas agora eles estão voltando a ampliar o escopo das discussões. E aí entra nesse tema, com certeza, a discussão do marco legal para o setor
Mara, tem alguma coisa para complementar a respeito disso? Então, eu gosto muito de reforçar as dificuldades que a gente tem com as distribuidoras com relação a problemas e rotinas do dia a dia para que o consumidor possa se conectar na rede e estar gerando essa energia e receber seus créditos. Então, alguns pontos que eu considero importante é que realmente haja uma fiscalização mais presente nesse sentido, principalmente por parte da ANEEL, porque hoje a gente sabe que existe um monopólio desses grandes grupos e que o interesse deles é ter cada vez mais lucro, né? E não há interesse dessas distribuidoras que o consumidor gere sua própria energia. Então, a gente que acompanha isso lá desde 2012 já pode escrever um livro aí, uma bíblia, né, de tudo que a gente viveu e continua vivendo, coisas inacreditáveis. Por exemplo, agora a gente está no meio de uma pandemia e acontecem cenas absurdas onde a distribuidora para todos os serviços relacionados à geração distribuída para que o consumidor não possa gerar sua própria energia. E isso gera prejuízos gigantescos. Imagina que uma empresa ou uma residência fez um investimento em energia solar lá em março, lá em fevereiro, em janeiro, contando aí com 60, 90, 120 dias de prazo de conexão na rede, fez um financiamento onde ele troca a conta de energia por parcela e aí em março ele recebe a notícia de que por 90 dias a distribuidora não vai nem mesmo abrir expediente de um projeto fotovoltaico. E aí ele fica aí sem saber quando que ele vai poder começar a gerar essa energia e a gente fica a ver navios, né? Então, o consumidor, mais uma vez, lesado e prejudicado no momento onde ele não pode ter um aumento da sua despesa mensal, ele já está com seu prejuízo de renda, seu prejuízo em outras fontes econômicas, e aí ele está pagando já a parcela do financiamento e não está podendo gerar sua própria energia. Então, esses abusos, eles têm acontecido no Brasil inteiro, em algumas distribuidoras, não são todas, mas em uma boa parcela delas, e isso tem gerado problemas nesse momento. Mas isso não é um efeito pandemia. Desde 2012, isso acontece de N maneiras diferentes. Então, sempre que possível, a distribuidora tenta criar um dificultador para que atrase. Ano passado a gente teve mudanças de norma de algumas distribuidoras, acrescentando proteções que elas consideravam que até então não eram importantes e que agora são importantes na rede, aumentando o custo do consumidor para poder se conectar na rede da concessionária. Então a gente tem aí, ao longo desse tempo, muita dificuldade em ter uma resposta, uma fiscalização, uma punição efetiva para as distribuidoras que criam dificuldades no dia a dia. Então, a gente tem um canal da Besolar, onde a gente registra as reclamações além da ouvidoria da ANEEL, né? Esse relatório vai para a ANEEL e, mesmo assim, as mudanças elas são muito poucas, elas não acontecem na velocidade necessária que a gente precisa, né? Porque se a gente está instalando uma usina solar no nosso telhado, nós precisamos conectar ela o mais rápido possível. Nós não podemos ficar aqui esperando 1, 2 anos de discussão e pode, não pode, e faz o projeto e cria uma dificuldade. Então, nesse sentido, a gente precisa realmente uma evolução muito grande. Então, nós temos, de um lado, o consumidor, que tem o direito de gerar sua própria energia, de se conectar na rede, de ter esse benefício, reduzir seus custos, né? E, por outro lado, nós temos os grandes grupos econômicos que estão focados no lucro e não estão permitindo com que isso aconteça com facilidade. E é muito impressionante, que bom a gente tem esse espaço, pelo menos, para apresentar também todos esses casos que a Mara comentou aí, também para o grande público, né? Porque às vezes são coisas que não ficam tão claras nas informações que a gente recebe sobre a energia solar. O público fica meio confuso, né? Para que lado que eu vou, o que está acontecendo, enfim. Eu acho que esse aqui é um caminho que a gente tem também para explicar para as pessoas e para elucidar para as pessoas o que vem acontecendo nesse setor. Todos vocês falaram aí de alguma forma, a Babi deu o exemplo do pão, mas que alguém que passa a ser consumidor de energia solar acaba facilitando o acesso a todo mundo de uma conta de luz mais barata, mesmo quem não tenha energia solar, né? Como é que a solar pode ajudar as pessoas nesse momento? Como é que é essa economia que me parece muito atual, no momento em que também a gente discute uma economia mais compartilhada, uma economia que faça mais sentido para
todo mundo, me parece que a solar é aí um caminho exatamente que vai em sintonia com isso, né? Com certeza, Nelly, até porque quando a gente olha para os benefícios que a energia solar traz para a sociedade, não só para quem produz a própria energia, esses benefícios, inclusive, eles são muito maiores do que só aqueles tradicionais do setor elétrico, né? Então, a gente costuma dividir isso em diferentes grupos de benefícios. Todos eles vão ajudar com que o consumidor tenha um ganho, seja uma economia na sua conta, ou seja, um ganho financeiro, seja um ambiente mais sustentável, com menos poluentes, com menos emissões, e aí a gente está falando de um ganho ambiental, seja também um ganho social, quando a gente tem, por exemplo, a geração de emprego, novas oportunidades de trabalho, né? O que é muito importante num momento como esse, em que a gente pensa em sair dessa situação de pandemia e ter para as pessoas espaço para que elas possam também gerar riqueza, né? E trazer alimento para suas famílias, condições para a sua qualidade de vida. Então, a energia solar, ela agrega em várias frentes. Por exemplo, quando a gente olha para a parte elétrica, a gente tem a energia solar fotovoltaica produzindo uma energia que vai poder evitar com que a gente utilize energias mais caras e poluentes, como de termoelétricas, justamente porque a geração da energia solar acontece bem no período do dia, que é o período em que a gente mais utiliza o sistema elétrico. Essa geração, ela também acontece junto dos consumidores, perto dos centros urbanos, que são os maiores consumidores de energia no Brasil, e com isso a gente evita, não precisa utilizar as linhas de transmissão. Ou seja, isso permite tanto que a gente tenha menos perdas no sistema, e essas perdas os consumidores todos pagam, né? Rateiam esses custos, então a gente ajuda a diminuir as perdas para todos os consumidores, e a gente também evita a necessidade de investimentos em novas linhas de transmissão, em novas usinas de geração que seriam pagas e rateadas por todos os consumidores. Então, quando a gente fala num momento como esse, em que as distribuidoras vão receber um empréstimo e todos os consumidores vão pagar, fica bem visível para as pessoas como é importante que você tenha esses custos compartilhados, reduzidos ao mínimo valor possível. E a energia solar ajuda a reduzir esses custos. Custos de perdas, custos de novos investimentos, custos de operação e manutenção do sistema elétrico já existente. Aí na parte de geração de emprego, que eu queria destacar também, a gente tem a solar como uma tecnologia que gera milhares de empregos distribuídos. A gente tinha feito, Nelly, uma projeção para esse ano de 2020 que mostrava que o crescimento da geração distribuída e das usinas de grande porte, ou seja, a solar como um todo no Brasil, ela ia proporcionar para o nosso país, num cenário antes da pandemia, antes da Covid-19, por volta de 120 mil novos empregos para os brasileiros. Veja, é mais do que uma cidade de porte médio, né, do Brasil, só de novos profissionais e novas oportunidades de trabalho para a nossa população. Esse potencial, ele continua aí, ele continua existindo, porque as empresas vão ter conta de energia elétrica para pagar, ainda mais cara agora, as pessoas nas suas casas continuam com esse custo e o governo, né, hospitais, postos de saúde, delegacias também continuam pagando energia elétrica. Então a gente vai ter uma oportunidade grande que, se bem aproveitada pelo governo, pode retornar não só em benefício para o bolso, mas em benefício de empregos e também para o nosso meio ambiente. Mara, diga lá. Quando a gente fala em geração de emprego e renda, é um tema muito interessante no solar. Se a gente imaginar a qualificação da mão de obra, né? Quanta mão de obra a gente vem qualificando ao longo dos anos num setor que até então não era conhecido, então não tinha essa mão de obra disponível, e hoje já acontece. Então se percebe aí muitas e muitas famílias dependendo exclusivamente da energia solar e vendo elas mudando de vida, né, melhorando a sua qualidade de vida através da renda que vem desse trabalho. Então, isso é muito presente e em todos os municípios, porque, como o Rodrigo falou, né, isso vem disseminando, então em todo o Brasil a gente vê isso. Mas algumas coisas que eu acho bem interessante quando a gente fala nessa questão de oportunidades e crescimento, muita gente escuta falar que energia solar é só para mansão, é só para grandes empresas, é só para pra gente rica, né? Isso, coisa pra gente rica. E o que a gente vivencia na prática, porque eu posso falar da prática do dia a dia, na ponta, que a gente enxerga, são
pequenas residências, pessoas extremamente humildes, usando as suas economias ou fazendo linhas de financiamento com taxas atrativas, trocando aí conta por parcela. E escutamos histórias muito interessantes. Por exemplo, pessoas que têm lá uma conta de R$200, R$300 ou R$100, R$150 no mês e que elas pensam que eu vou instalar uma usina no meu telhado porque aí na frente eu vou estar aposentada e eu não quero ter um custo mensal alto. A minha aposentadoria não é um valor alto. Então eu consigo ter essa tranquilidade de não ter essa conta fixa mensal. E além disso, se vê histórias muito bacanas. Por exemplo, pais que destinam a economia da conta de energia para conseguir pagar a faculdade de um filho. Mercados, padarias de pequeno porte, comércios pequenos, que destinam aquela economia que estão tendo na conta de energia para comprar um forno novo, mais econômico, para colocar dentro da padaria. Então, são casos muito simples, muito da rotina do dia a dia. Pessoas que nunca puderam ter a oportunidade de fazer uma viagem, né? Uma viagem, conseguem pegar essa economia e realizar um sonho, comprar um carro, enfim, fazer uma viagem. Então, a despesa da conta de energia, ela é significativa, indiferente da renda familiar, indiferente do tamanho da casa, do comércio, da prestação de serviço, da indústria de pequeno porte. Quando a gente consegue reduzir esse custo através da energia solar, eu faço novos investimentos. A partir do momento que eu faço novos investimentos, a gente faz a economia girar. A gente faz um cálculo matemático de quanto essa economia, que hoje eu deixo de pagar para a distribuidora e vai aí, né, embora da região, embora da cidade, do estado, e ela passa a ficar dentro do município, dentro da região, e ela se transforma em outras coisas. Então, o comércio gira, a indústria gira, toda a economia volta a girar. E nesse cenário onde a gente precisa retomar a atividade econômica, essa é uma grande oportunidade, se não uma das melhores oportunidades aí que a gente tem de retomada do crescimento. Hoje também nós temos a questão de linhas de crédito disponíveis para qualquer público. Então, as cooperativas de crédito entraram com muita força nesse mercado, oferecendo linhas atrativas, com taxas extremamente baixas. Com isso, não há necessidade, muitas vezes, de investir nenhum real, nem tirar nenhum real do bolso do consumidor. Ele substitui tudo pelo financiamento, e depois que ele liquida o financiamento, ele está tranquilo aí, por um bom tempo ele vai gerar sua energia e ter essa tranquilidade de não ter uma surpresa de 15% de aumento porque precisa repor o caixa da distribuidora, né? E outras surpresas que a gente vem tendo aí ao longo do tempo. Então sim, a gente precisa estimular isso com certeza. Perfeito, e aí acho que, Mara, um ponto essencial disso que você comenta, e você como empresária do setor também deve sentir muito isso na pele, é que para a gente conseguir garantir a continuidade do crescimento do setor e a continuidade desses benefícios para a população, para o comércio, né, para esse ambiente local também que a solar chega, é essencial que a gente tenha estabilidade no setor. E aí a estabilidade vem por meio da construção de um marco legal e não, né, somente um marco regulatório, né, não é uma normativa da ANEEL. A gente quer de fato que haja um envolvimento amplo do Congresso Nacional para trazer uma lei que traga segurança e previsibilidade para o setor, que acho que são pilares essenciais não só para o setor de energia elétrica, mas para que qualquer setor possa trazer investimentos para o país. E acho que você falou, quando você começou a falar, Mara, você fez referência, né, no comecinho do nosso podcast, que quem vive no setor desde 2012 pode escrever quase que uma bíblia com tudo o que aconteceu. Então, assim, bem ou mal, a gente tem que lembrar que a normativa referente à geração distribuída já passou por 3 processos de revisão, está passando pelo 4º processo agora, num período de vida aí de 8 anos. Então, de fato, por mais que a gente tenha tido muitos aprimoramentos ao longo desse caminho, que sem dúvida alguma vieram, são muitas mudanças que geram receio, que geram, né, temor, seja no consumidor que vai instalar um sistema na sua residência ou no seu comércio, seja num investidor que de fato quer construir um sistema de maior porte para permitir aí que consumidores que não conseguem fazer o investimento próprio possam ter acesso a uma energia renovável. E aí, acho que torno a dizer, é essencial de fato que a gente consiga ter a solução desse processo todo de revisão que a gente está tendo por meio de uma lei e não somente por meio de mais uma decisão da ANEEL. Acho que o período dessa pandemia, como o Wagner também bem comentou, ele colocou, de certa forma, um desafio
né, porque nesse assunto também, nessa frente também do setor de energia, porque as atividades do Congresso, assim como as atividades do mundo inteiro, passaram a ficar focadas, né, em medidas emergenciais para lidar com o Covid, mas, por outro lado, ele também tem feito com que a ANEEL, de certa forma, desacelere também o processo dela de revisar administrativamente essa norma e dê sinalizações, apesar de que não são garantias, são só sinalizações, de que tem estado disposta a esperar o Congresso Nacional resolver o tema, discutir o tema e deliberar. E aí até que seria interessante também, Wagner, se eu puder já te lançar aqui essa batata quente. Põe o Wagner na roda. Vamos lá. Ter um pouco essa sua visão aí de que como é que você enxerga realmente, né, assim, da sua experiência no Congresso, a gente consegue ter um marco legal esse ano, a gente não consegue? Como é que é a sua perspectiva nisso tudo, né? Ótima pergunta. Eu acho que é importante o nosso ouvinte ter em mente que uma regulamentação da ANEEL, ela não passa pelo crivo das discussões com que passa uma legislação. E que alterar uma resolução da ANEEL é muito mais simples do que alterar uma lei, né? Então, por que você traz a questão da segurança jurídica? Porque pouca gente vai fazer um investimento muito grande considerando uma norma que pode mudar amanhã. E é exatamente isso que acontece com essas regulamentações das agências reguladoras, né? Você fica sujeito a diferenças, inclusive de visões, né? Dependendo de quem está no poder, né? Então, isso traz insegurança jurídica sim, e por isso que é relevante ter um marco legal aprovado no Congresso. Hoje, existe uma fila de medidas provisórias, eu não sei se o nosso ouvinte está tão habituado com essa denominação, mas a medida provisória é uma norma que é editada pelo presidente, né, pelo Poder Executivo, que tem que ser aprovado no Congresso Nacional depois. E elas têm prioridade. Então, tem uma série dessas medidas provisórias que estão para ser aprovadas agora, inclusive uma que diz respeito ao setor elétrico, né? Inclusive tem algumas emendas que acabam impactando a energia solar, mas essas medidas provisórias elas têm prioridade. Passado a fila das medidas provisórias, é bem provável que abra espaço na pauta das casas para discussões, e aí sim, pode ser que o tema da energia solar volte a ser discutido. O bom da energia solar é que ela tem apelo em diferentes grupos dentro da Câmara, né? Então, tem um grupo na Câmara que a gente chama de frentes parlamentares, né? Por exemplo, a Frente Parlamentar do Agronegócio, né? Os famosos ruralistas, que o líder é o deputado Alceu Moreira. Esse grupo, por exemplo, tem muito interesse que haja uma regulamentação firme para o tema, para que eles possam gerar energia solar no campo. Por outro lado, os ambientalistas, né, que em tese seriam os oposicionistas dos ruralistas, que são liderados lá pelo deputado Rodrigo Agostinho, também têm interesse, porque geram uma discussão em torno da sustentabilidade. Enfim, considerando toda essa massa crítica que a gente já criou, né, nas discussões no passado, e essa convergência de posições em grupos aparentemente antagonistas, né, em vários temas, a gente pode sim ter um clima bastante interessante para discutir isso ainda esse ano, Babi. Agora, quero dizer que está todo mundo remotamente conversando, né? É importante a gente ressaltar isso, que todos nós estamos nas nossas casas nesse momento conversando ainda. Mas eu queria aproveitar o que o Wagner falou. Wagner, você falou dos parlamentares, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu confesso que eu não sabia essa capacidade da Solar de unir forças que são tão antagônicas, né? E que discutem tanto sobre tantos temas no parlamento. Como é que a sociedade civil pode participar dessa discussão? Né? Porque aqui a gente está conversando com consumidores que eu acho que agora estão entendendo um pouquinho melhor qual que é o panorama, né? Tanto das discussões quanto dos atrasos. Eu tô aqui pensando, meu Deus, mas como? Por quê? Tão óbvio, né? Mas, enfim, imagino que todo mundo deve estar pensando a mesma coisa. O que a gente, como sociedade civil, como é que a gente pode participar e se envolver mais nesse trabalho, inclusive pressionando aí os nossos parlamentares em quem nós mesmos votamos, né? Perfeito. Hoje a casa, o parlamento brasileiro, ele é aberto, né? Inclusive toda a matéria em tramitação, toda a norma em tramitação, eles sempre abrem um painel de votação popular, então quem está acompanhando pode votar se é contra ou a favor
aquela medida específica. Então, isso já é um indicativo que você pode fazer, você pode procurar quais são as normas que estão em tramitação que digam respeito a esse tema e ir lá votar. É importante que se diga que os parlamentares, eles escutam a sociedade, aí eles escutam consumidores, eles escutam investidores. Vale a pena, sim, ir lá e colocar a necessidade para esses parlamentares dessa regulamentação mais firme para o tema, para atrair investimento, para atrair geração de emprego e renda, como já bem comentou a Mara, a Babi e o Rodrigo. Diga lá, Rodrigo. Nelly, para contribuir com esse debate, eu queria trazer para vocês a minha experiência do final do ano passado, porque realmente foi um momento muito quente de discussão sobre energia solar e a gente percebeu, participando das audiências junto com os deputados, junto com os senadores, que são momentos em que a sociedade, as entidades, os representantes são convidados para explicar os temas para os parlamentares entenderem do que se trata, e a gente percebeu uma coisa muito rara de se encontrar no mundo político. A energia solar, ela é uma pauta, um tema suprapartidário, ou seja, ela é um tema que conta com o apoio da esquerda, do centro, da direita, das extremidades, ou seja, estão todos ali concordando na importância, na relevância para o nosso país e para a nossa sociedade da energia solar fotovoltaica. E pudera, porque esse tema ele tem apoio de mais de 90% dos brasileiros que querem produzir a sua própria energia em casa ou na sua empresa ou na sua propriedade rural. Reconhecendo os atributos ambientais que essa tecnologia traz, a inovação que ela agrega, a maior liberdade que ela traz para o consumidor e garantia de que ele tenha clareza de quanto que ele vai pagar pela energia elétrica que ele próprio produz pelos próximos 25 anos ou mais. Então, por conta disso, a gente sentiu um ambiente muito positivo para debater o tema da energia solar. Isso, no entanto, não significa dizer que não exista oposição. Então, existem sim interesses de grandes grupos, hoje, poderosos grupos monopolistas, que faturam hoje sobre o consumidor e que têm interesse de continuar faturando. E quanto mais energia você produz, menos você vai comprar de terceiros e pagar para esses terceiros. Então, existem sim oposições aí que não são pequenas e que a gente precisa ter no radar. Mas é muito gostoso a gente, ao poder conversar sobre esse tema com os parlamentares, sentir que eles se reconhecem nessa pauta e que eles reconhecem também os eleitores deles, que é uma pauta que atende a uma necessidade ou um anseio dos eleitores deles. Então, isso tudo nos motiva a esperar um resultado positivo para esse debate no Congresso Nacional. É o tipo do assunto que, quando você se intera um pouco mais a respeito, você não tem como voltar atrás mais, Você não tem como voltar, porque o pensamento parece até meio anacrônico, Parece que o que a gente vive hoje não cabe mais realmente no mundo, e eu acho que é um momento esse da pandemia, isso fica muito claro e evidente em várias situações. Eu acho que a energia é uma delas. Para finalizar, hoje esse é o nosso último episódio dessa série aqui na CBN. Eu queria que a gente falasse, porque às vezes quem está nos ouvindo não tem muita relação, falar, que bom e tal, mas será que a gente devia estar discutindo isso nesse momento, que a gente está prestes a atravessar uma grande recessão, que deve ser histórica por conta, de fato, do impacto do Covid-19. O que a energia solar poderia contribuir nesse momento em que a gente espera uma recessão, mas também uma retomada, O que a energia solar tem a ver com isso? Eu queria que a gente finalizasse esse episódio falando sobre isso. Quem é que começa aí? Babi? Eu costumo dizer, Nelly, que a energia solar, ou gerar a própria energia de maneira geral, não é um fim em si mesmo. É um meio para alguma coisa. Então, um consumidor que escolhe gerar a própria energia, ele não faz isso porque simplesmente ele quer gerar energia. Ele faz isso porque ou ele quer, por exemplo, ter um papel mais ativo numa questão de sustentabilidade, então fazer a parte que ele consegue para a construção de um mundo melhor, e esse mundo melhor passa não só por ajudar com a sustentabilidade, mas perpassa por ajudar no desenvolvimento da economia local, em levar, de fato, trazer oportunidades de geração de emprego de forma descentralizada, de forma mais capilarizada pelo país, ou, por exemplo, porque ele, de fato,
entende que aquele dinheiro que hoje ele está dedicando para pagar a conta de luz dele poderia se tornar um viabilizador para algum sonho que ele tem, né? Seja que ele tem enquanto ele ou ela tem enquanto chefe de família, seja que tem, por exemplo, para o seu negócio. E é exatamente o que a Mara exemplificou. Então, quando a gente pensa na energia solar como um meio para viabilizar outras coisas, ela também é um meio para viabilizar pilares da recuperação econômica do Brasil quando a gente pensa no cenário da pandemia. Então, quando o setor coloca, por exemplo, né, pleitos para o governo, para que o governo considere, quando a gente começa a discutir os pacotes e as medidas de recuperação que vão ser tomadas, esses pleitos eles não terminam no incentivo ao setor, né? Eles terminam numa geração de emprego que a energia solar pode trazer. A gente comentou em outro episódio do podcast que a solar, dentre as fontes renováveis, é a que mais gera emprego por cada megawatt instalado, e a gente pode atrair essa geração de emprego para o Brasil. É um incentivo que se traduz em arrecadação de tributos, né, para outras esferas do poder público, esfera municipal, esfera estadual e até federal, seja por meio de consumo que vai ser revertido, seja de fato pela movimentação do próprio setor fotovoltaico. Então, a energia solar ela tem esse papel, de certa forma, que é transversal. Acho que é também a beleza da gente lidar com uma fonte renovável e com uma fonte descentralizada. A gente consegue ajudar o país nesse período de recuperação econômica de uma forma também transversal entre vários setores da economia que são importantes. Então, acho que é essencial, sim, que a gente olhe para a solar e para as renováveis nesse momento que a gente está discutindo uma recuperação econômica, mas que a gente olhe com um olhar sistêmico. Então, não só com medidas de curto prazo, que sem dúvida alguma são importantes para que a gente consiga dar uma injeção de ânimo, né, de crescimento e de recuperação mais acelerada para o setor, mas também medidas que de forma sistêmica vão garantir o crescimento desse segmento que tem se mostrado tão resiliente no nosso país, mesmo nesses períodos de crise. E apesar de ser um setor jovem, é um setor que já passou por muitas crises no Brasil, né? Não sei se é uma característica do setor ou se é uma característica, às vezes, do país. Mas, de fato, a gente tem se mostrado muito resiliente e um mecanismo de apoio muito grande para esse desenvolvimento. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Mas, né, e aí vou encerrar aqui minha contribuição, para que isso aconteça, a gente precisa, torno a dizer, ter estabilidade, ter segurança nas normas que guiam o nosso setor. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver um envolvimento do Congresso construindo um marco legal que seja também feito sobre bases sólidas e sobre bases de diálogo com a sociedade. E aí eu já deixo aqui o meu chamado para o nosso ouvinte, que você que está escutando esse podcast, que você também se engaje com o assunto, porque mesmo que você hoje não gere a sua própria energia ou não pense em gerar a sua própria energia, essa não é uma discussão para preservar quem já tem, essa é uma discussão para preservar o direito de quem tem e de quem quer vir a ter. Então é muito importante, de fato, que a gente tenha o engajamento de todo mundo nessa causa. A Mara tá ali só fazendo... Mara, diga, porque ela tá lá assim, ó, tipo, angustiada quase. A Bárbara foi perfeita nas contribuições, principalmente quando a gente fala em visão sistêmica, né? Nesse momento a gente precisa enxergar isso dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta e vivencio isso do dia a dia, que a energia solar é vital para a retomada do crescimento econômico. Como a gente pode afirmar isso com tanta veemência, né? Porque mesmo em meio à pandemia, estamos tendo aí no setor procura, né, cada vez maior por essa possibilidade, até porque as pessoas estão nesse momento parando e fazendo conta, né, indiferente de empresa e residência, está todo mundo revendo orçamento, fazendo conta, planejando o futuro, repensando algumas coisas e enxergando na energia solar, sim, uma possibilidade aí interessante. Mas, muito importante, e reforçar mais uma vez o que a Bárbara falou, a necessidade da segurança jurídica. Então, o consumidor que vai fazer esse investimento, ele precisa se sentir seguro e por isso precisamos sim aí de um marco legal firme e que traga essa segurança para quem for fazer esse investimento. E sim, o benefício não é apenas para quem tem ou vai instalar seu sistema fotovoltaico, quem vai gerar sua própria energia. Como a gente falou,
né? Se a economia está girando e o comércio está funcionando e eu não tenho como estar lá nesse momento, ou não vejo nisso uma possibilidade momentânea, mas eu vou ter outros ganhos. Eu vou ter alguém, um familiar que pode estar trabalhando no setor, uma pessoa que pode estar tendo a sua renda nesse mercado, eu posso pensar nisso no futuro, ou eu vou ter ganho indireto daquela pessoa que está economizando e está comprando na minha loja. Então, assim, os ganhos são muito grandes e precisamos olhar para isso, sim, e é um assunto que é pertinente, é de interesse de todos. Sawaia, quer fechar com alguma coisa? Tá todo mundo ok? Eu queria também só fazer um destaque para a gente não esquecer que no nosso horizonte, passada essa pandemia, a gente continua tendo um desafio que é talvez o maior desafio do século para enfrentar e que pode afetar a todos nós, independentemente de classe econômica, situação social ou lugar em que a gente mora no planeta, que são as mudanças climáticas que continuam no ar. Então a gente precisa também lembrar que assim como a pandemia se espalhou de forma exponencial pelo planeta, a gente tem um outro risco exponencial, que é o risco do impacto das mudanças climáticas na nossa sociedade, no mundo como um todo, e que pode afetar pessoas de todas as classes sociais e localidades do nosso planeta. A gente sabe que a pandemia a gente não conseguiu prever, né? Ninguém podia imaginar que aconteceria uma pandemia. Não é a mesma situação com as mudanças climáticas. Esse tema vem sendo tratado há décadas. A gente não pode se dar ao luxo de deixar de considerar as mudanças climáticas para as nossas decisões de governo, para as nossas decisões de sociedade, Congresso Nacional, né, governo federal, para o avanço do nosso país, porque a gente vai estar falando sobre a vida de quem hoje está vivo. Nesse momento, o enfoque está nos grupos de risco, que são pessoas de maioridade, mas o grupo de risco da mudança climática são as próximas gerações. Então, a gente precisa levar em consideração que esse é um outro desafio mundial que a gente não pode tirar do nosso radar. E a energia solar fotovoltaica, felizmente, apesar de não ser vacina, ela pode ser um remédio importantíssimo para a gente evitar impactos mais severos das mudanças climáticas na nossa sociedade. Bom, e para a gente ter tudo isso e pensar tudo isso, é importante, acho que a gente deu algumas ferramentas, né, Babi, para que as pessoas possam ajudar nesse sentido, porque eu imagino que todo mundo que tenha ouvido esteja pensando, realmente isso faz sentido, o que eu posso fazer? E são coisas muito simples que a gente pode fazer, nós, consumidores, sociedades civis, réis mortais, né, Babi? Com certeza, não é... Acho que participar dessa mobilização e ajudar a fazer a diferença, né, ajudar a garantir esse direito, é uma coisa que está no alcance de todos nós. E aí, assim, o que a gente pede, né, o que eu peço também para os nossos ouvintes é que se você quer ajudar a gente nessa luta, nessa mobilização, você pode entrar em contato com os parlamentares da sua cidade, os parlamentares com quem você tem contato da sua região, os deputados e senadores que representam o seu estado, por exemplo, por meio das redes sociais, por meio dos gabinetes deles no Congresso, e, de fato, dizer que você espera que o parlamentar apoie o seu direito de gerar a sua própria energia a partir de uma fonte que é limpa, que é renovável, que é sustentável e que vai gerar economia e benefícios aí para a sociedade como um todo. E aí, obviamente, nesse processo todo, se você quer ajudar e está em dúvida em como fazer, né, ou como é a melhor forma de você se engajar, a AB Solar está à disposição também para fornecer mais instruções, para te ajudar a construir materiais nesse processo. Mas é essencial que todos nós nos mobilizemos, porque se essa mudança vier de uma forma ruim, é o direito de todos nós que vai ser atingido. Eu acho que é sempre importante a gente dar essas ferramentas para que a gente possa agir de alguma forma, porque muita gente quer ter uma atividade política, se diz politizado, mas na hora não sabe muito como agir nesse sentido ou nessa direção, né? E eu acho importante que a gente mostre que tem como se engajar, participar. Eu acho que
ter consciência política hoje vai muito além de dar um retweet em alguma coisa, repostar alguma coisa, está em ter ações políticas, né? Eu acho que essas ações mudam muito e são ações muito simples, às vezes, que a gente pode fazer. Eu acho que eu quero resgatar uma coisa que o Rodrigo falou lá no começo, que antes não se podia acumular água da chuva. Eu acho que a gente vai olhar para a energia da mesma forma, olhando para trás e falar assim, nossa, mas era tão óbvio que a gente precisava trabalhar com a energia solar ou com energias de fontes renováveis. E fica claro também que a solar está em sintonia completa com o presente, com a necessidade de ter uma energia mais limpa, mais sustentável, já que a gente está revendo nesse momento em especial a nossa ação na natureza, o nosso impacto na natureza. Tem a ver com a economia nossa, por causa da redução de custo, e a gente falou sobre isso, e todo mundo está revendo o orçamento, eu imagino, e da macroeconomia, porque gera emprego, renda, mas não só no presente, que faz sentido, também no futuro, que anda tão incerto, nos deixa com tantas dúvidas. E ela pode ser uma aliada nesse processo todo, mas para isso a gente precisa de segurança jurídica e de menos sobressaltos e surpresas, pelo menos nessa área, e a gente precisa pressionar por isso, e a gente viu hoje que a gente tem como pressionar por isso, e é sempre importante lembrar que o Brasil está discutindo mudanças nas regras para quem quer gerar a própria energia, e isso vai mexer com o futuro de todo mundo. Então eu convido aqui os nossos ouvintes a ouvirem também os outros episódios dessa série aqui na CBN, e quero agradecer por vocês terem me convidado para apresentar essa série de episódios, porque eu aprendi muito e eu acho que todo mundo deve ter aprendido nesse processo e nesse caminho e sabe mais ou menos agora a direção a seguir. Quero agradecer bastante pelo episódio de hoje o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da AB Solar. Super obrigada, Rodrigo. Até uma próxima. Obrigado, Nelly. Um prazer enorme. Obrigado a todos os ouvintes, aos nossos participantes de hoje e até uma próxima. Bárbara Rubim, a Babi, advogada, vice-presidente da AB Solar e especialista em energia elétrica. Obrigada, Babi. Até a próxima. Obrigada, Nelly. Obrigada a todos os participantes aqui desse episódio e aos nossos ouvintes. E eu conto com vocês, ouvintes, para a gente mostrar para essas grandes corporações que a sociedade unida é muito mais forte do que o lobby de poucas empresas. A Mara Schwember, que é empresária do setor solar, coordenadora estadual da AB Solar no Rio Grande do Sul, também participa remotamente com o seu chimarrão na mão. Muito obrigada, Mara. Até uma próxima. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, um ótimo dia para todos. Bom, a gente está com um vídeo aqui só para que o ouvinte saiba, e a Mara está lá tomando o chimarrãozinho dela num dia que é muito frio que a gente faz essa gravação. E também o Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultoria, especializada em relações institucionais e governamentais, explicou para a gente aí um pouco de como são esses trâmites todos também dentro do Congresso Nacional. Obrigada, Wagner, e até uma próxima. Agradeço a todos pelo convite. Até a próxima. E quero dizer que se você tem mais dúvidas e quer saber mais sobre o assunto, você pode entrar em absolar.org.br/Deixe a Solar Crescer. Super obrigada e até uma próxima. Deixe a Solar Crescer, uma série de podcasts apresentada por AB Solar.